Eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia na epístola, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, 1 Timóteo, capítulo 4, nós vamos falar sobre esse tema, exemplo desde a juventude. E nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 até o 16, eu vou ler na versão da linguagem de hoje, nova tradução, linguagem de hoje. Como hoje é um culto muito especial, uma pregação muito direcionada aos jovens, aos adolescentes, eu quero trazer uma versão mais contemporânea. Diz assim o texto sagrado: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Versículo 12 ainda. Mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Verso 13. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público. Observe essas expressões, gente. Dedique-se à expressão. Pode retornar, por favor? Verso 13. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas. A pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Leitura, pregação, ensino. Versículo 14. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram. Você tem um dom. E o grupo de presbíteros pôs a mão sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Verso 15. Pratique essas coisas. Pratique essas coisas. Pratique essas coisas. E se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Verso 16. Cuide de você mesmo. Cuide de você mesmo e depois tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo como os que o escutam. Só a leitura desse texto, eu acredito que já tenha trazido muito esclarecimento para você. Só a leitura. O que o apóstolo Paulo está fazendo na primeira carta a Timóteo é instruindo o seu filho na fé. Seu filho na fé, Timóteo, que estava assumindo uma responsabilidade muito, muito grande. Timóteo estava iniciando o pastorado da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela foi fundada nada mais, nada menos pelo próprio apóstolo Paulo. E em Éfeso, o apóstolo Paulo, pelo menos, pastoreou aquela igreja durante 3 anos. Você imagina, um jovem entre os seus 20 a 25 anos, por baixo, mais ou menos, ele estava assumindo a igreja que foi do seu pai na fé, do seu instrutor, do seu discipulador, o próprio apóstolo Paulo. Nesse momento, 1 Timóteo, para aqueles que conhecem bem o Novo Testamento, são especialistas, muito provavelmente Paulo escreve depois da sua primeira prisão em Roma. Depois do capítulo 28 de Atos, Paulo escreve as 3 cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então, naquele momento, Paulo já era chamado Paulo o Velho. Já tinha muitos anos de vida, já tinha muita experiência. E ele era o pastor de Éfeso e estava colocando no seu lugar um jovem. Imagina só a responsabilidade desse menino. Mas só que não era qualquer menino, não era qualquer jovem. Na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele sai de
Antioquia, e vai até as cidades aonde ele, na primeira viagem, havia implantado as igrejas, na região da Galácia, na região da Frígia, na região da Panfilha, que eram as igrejas de Cônio, Derbe, Listra. Ele, quando passa na cidade de Listra, ele chama um jovem para ser um dos seus companheiros de viagem. Quem é este jovem? Timóteo. Então Timóteo, apesar de ser muito jovem, já tinha experiência missionária. Então quando ele passa, ele chama Timóteo, e eles vão caminhando até chegar na cidade de Troas, ou a cidade de Troade, ou a antiga cidade de Troia, a mesma cidade que teve aquela guerra com os atenienses. E quando chega naquele local, o Senhor diz para Paulo, através de visão, através de revelação, um varão macedônio, que era da Grécia, dizendo, passa a Macedônia, ajuda-nos. E ele vai para a cidade de Filipos, e ali, pela primeira vez, o Evangelho chega no Ocidente. E nós hoje estamos aqui porque o apóstolo Paulo, ele ouviu a mensagem do Senhor, entendeu essa mensagem e cumpriu a mensagem. E quem estava do lado dele nesse momento? Timóteo. Foram para a Europa, para a Grécia, toda aquela região, começando ali por cima na Macedônia, Filipos, descendo para Tessalônica. Muito interessante, quando eles chegam a Tessalônica, eles foram recebidos da seguinte forma: porventura são esses que têm alvoroçado o mundo? Naquela época não tinha internet, não tinha televisão, nem luz elétrica, mas as notícias corriam soltas igual hoje, irmão. O pessoal, antes deles chegarem, já sabia que estão chegando os arruaceiros de Jeová. E entre eles estava quem? Timóteo. O apóstolo Paulo, junto com Silvano ou Silas, Timóteo, vão descendo para a região chamada de Acaia, onde estava Atenas, Corinto, todas aquelas cidades. E Paulo, ele vai para Atenas, mas diz para Timóteo: Timóteo, você continua a viagem, porque eu vou ficar aqui em Atenas, porque eu preciso passar pelo Areópago. E aquele menino, Timóteo, estava agora sem o seu tutor, numa viagem missionária inédita, aonde cristãos ainda não haviam passado para implantar igrejas, e lá estava o menino Timóteo. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar para vocês. Falar para jovens, adolescentes e os pais. Meu filho, você tem uma chamada de Deus, não tema o desafio, porque o Senhor está contigo. Você será tutoriado, será direcionado por alguém que vai estar perto de você, mas não temas, porque o Senhor está te chamando para uma grande obra. Papai e mamãe, não fique com medo de lançar o seu filho na obra. Ah, mas ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Irmão, deixa eu fazer uma crítica. Me permita fazer uma crítica em rede social. Hoje, muitas crianças, adolescentes, eles têm uma carga de trabalho, de estudo, de atividade maior do que muitos adultos. O menino vai para o colégio, depois ele vai para a natação, depois vai para o inglês, sai do inglês, vai para o judô, sai do judô, vai para a dança, sai... Irmãos, tem jovens que estão ficando estressados, literalmente. E eu estou falando isso hoje, não por estar só do lado de cá, mas hoje eu estou do lado de lá. Que lado? Dentro da educação básica. E vendo o desespero de alguns alunos, porque eles fazem tantas e tantas atividades, porque eles precisam da competitividade desse tempo, e estão surtando. Papai e mamãe, cuidado do que você está fazendo com seus filhos, dando a eles mais atividades do que eles podem suportar.
Fica a dica, eu volto para a mensagem. No texto que nós lemos, nós estamos vendo um pai na fé, um tutor, um discipulador, dizendo o passo a passo que esse jovem deve seguir para que ele seja próspero no ministério. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Ele vai dar 5 passos e eu vou citar os 5 textos, os 5 versículos que nós lemos, porque o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim: Timóteo, o caminho das pedras é esse. Segue isso aqui, porque você vai se dar bem. Você vai ser abençoado e vai abençoar muitas vidas. E é sobre isso que eu gostaria de falar. É claro, de uma forma direcionada para os jovens, para os adolescentes nesta manhã, mas para todos nós. Se quisermos sucesso espiritual, vitória no nosso ministério, nós precisamos seguir esses 5 passos que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. O primeiro deles está no versículo 12. Timóteo, você tem que ser exemplo. E isso parece discrepante, irmãos. Discrepante por quê? Porque eu estou falando para um menino de 18, de 20, de 22 anos. E eu estou dizendo: menino, você tem que ser um exemplo. Calma aí. Exemplo tem que ser você, porque você é mais velho, você tem mais experiência, você passou por aquilo que eu estou passando agora. Eu estou aprendendo, eu estou errando, eu ainda nem sei direito o que eu sou. Meu irmão, você está chegando agora na IERC, aceitou Jesus ontem, está vindo aqui para esse templo, para essa comunidade de fé. O Espírito do Senhor diz para a sua vida: seja o exemplo dos fiéis. Não tem essa, porque é jovem ou porque já tem experiência. Deus nos chamou para sermos, como diz o texto de Filipenses, astros neste mundo. Que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que eles vejam as vossas, o quê? Boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, meus queridos, todos nós precisamos ser exemplos. Sabe por quê? Porque quando você abre o seu bocão cheio de dente, você diz que é crente, começa a observação à sua postura. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus, graças a Deus. Porque ainda o cristão, ainda o evangélico dentro da nossa nação, ele é visto como um modelo de conduta. No dia que um escândalo de um pastor, um escândalo de um cristão, de um evangélico, não for mais para a mídia, não incomodar mais ninguém, aí eu falo: meu Deus, deixamos de ser referência. Porque enquanto a gente é vitrine, é porque as pessoas estão olhando para nós. Então, meu querido, seja o exemplo. Há uma expectativa muito grande pela nossa conduta, irmãos. Naquele momento lá do colégio, quando todo mundo está botando pilha um ou outro, naquele momento, quando essa pilha, quando essa encarnação, ela sai do tom e vai para um tom mais jocoso, mais preconceituoso, mais agressivo, as pessoas ficam olhando para o cristão, para o servo de Deus, o que ele vai falar? Porque existe uma expectativa da nossa conduta. Na reunião de condomínio, quando o negócio ferve, reunião de condomínio só Jesus.
Irmão, eu sou traumatizado, porque uma reunião de condomínio eu fui parar na delegacia, literalmente. Não é brincadeira, irmão. Camarada ensupapou outro, rapaz. Falei, não, na minha frente não vai ensupapar ninguém, não. Aí, Jesus eterno, Jesus dos crentes, lá fomos nós, lá para a polícia. Sério, irmão, não é. Então, na reunião de condomínio, quando o bicho pega, as pessoas lá, os seus vizinhos estão esperando. O que o crente vai falar? Irmão, você está pensando que é assim? Lá no trabalho, quando começa a galera, né? Falando mal do chefe, metendo pau em todo mundo. E está lá o varão, a varoa no meio lá do negócio. Estão esperando o quê? Qual a posição desse cara? Sabe por quê, irmãos? Nós ainda, para a glória de Deus, somos exemplo de conduta. Timóteo, seja o exemplo. Na forma de agir, na forma de falar. Amém? Provérbios 22, 1, por favor, coloque aí no telão, na linguagem de hoje. Provérbios 22, 1, é um texto que o escritor do livro de Provérbios vai trazer algo muito importante para a nossa vida. Ele diz, o bom nome vale mais do que muita riqueza. O bom nome vale mais do que muita riqueza. A tua reputação vale mais do que a tua grana que você tem no banco. Ser estimado, ser querido, ser honrado é melhor do que ter prata e ouro. Então, filhão, recebe essa palavra de Deus. Eu sei que você tem muitos sonhos, muitos desejos, mas que o teu maior sonho seja ser sempre o exemplo dos fiéis para a glória de Deus. Amém? Versículo de número 13. O apóstolo Paulo fala para Timóteo sobre a dedicação às Escrituras, o conhecimento aplicado à pregação do Evangelho, ao anúncio das verdades de Deus. Ele diz para Timóteo, Timóteo, dedique-se à leitura. À leitura. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, quando nós tivemos uma experiência com Cristo, nós nos transformamos no povo do livro. Aí você pega o crente e diz, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Irmão, se você não gosta de ler, você precisa se converter. Porque nós somos o povo do livro. Você está entendendo? É o povo do livro. Que livro? A palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Irmãos, eu não sei se vocês conhecem, eu conheço algumas pessoas da antiga, que o camarada não sabe ler nem escrever. Só sabe assinar um nome. Mas ele lê uma coisa e entende. O quê? A Bíblia. Não sei se alguém já conheceu. Eu conheci alguns, irmãos. Conheci alguns assim. Que lê a Bíblia, lê a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está falando. Dedique-se à leitura. Dedique-se à leitura. Se você não lê a palavra de Deus, alguém está lendo. E o pior é que alguém está lendo com outras intenções. Com intenções de subverter a palavra de Deus. E você que não lê, começa a ouvir o que alguém está lendo, interpretando de forma errada, e você está indo nessas águas da heresia. Por isso que o apóstolo diz para Timóteo, leia, Timóteo, leia, dedique-se à leitura. Portanto, irmãos, em nome de Jesus e erque de Deus, nós precisamos mergulhar na palavra do Senhor. Além de ler, o texto fala, prega a palavra, o versículo 13. Além de pregar a palavra, ensina a palavra. Porque a leitura vai te levar ao conhecimento. E esse conhecimento vai lhe dar condições de anunciar o que você leu. E quando vierem as perguntas, as dúvidas, os questionamentos, você terá subsídio para ensinar. Isso, irmãos.
Portanto, o que nós temos aqui na nossa igreja é algo muito especial. Eu sempre falo isso, repito em algumas pregações, mas sempre tem pessoas novas. O Teologia Teen surgiu de uma necessidade que eu percebi na faculdade. Depois de muitos anos, eu fui fazer uma universidade pública. E nunca tinha feito um curso numa universidade pública. Fui estudar na UF. E fui fazer exatamente História na UF. O pessoal conhece ali o campus do Graguatá na UF, aquela parte ali, lá para cima, né? São as ciências sociais, prédio de História, prédio de Filosofia. E aquela galera, o pessoal da UF diz que é a turma alternativa. O pessoal alternativo, a nomenclatura. Né? Na minha turma, vinha um rapaz que era heterossexual, ele se identificava como heterossexual, mas ele vinha vestido com um vestido. Ele vinha de vestido, associado de vestido mesmo. Vestido, aí botava uma bermuda por baixo, e o vestidão e tal, peito todo cabeludo, né? Ele... cabelo grande e tal, e vinha, às vezes botava barba, e eu falo, cara, você está vestido desse jeito, cara? Aí eu falei, não, isso aqui é a minha forma de protesto. Então, essa é a universidade pública. E a gente fica assim, os pais, né? E eu falo como pai, pô, meu maior desejo é meu filho passar para a universidade pública, né? Irmão, glória a Deus. Se você acha que a doutrinação marxista... você ainda não viu nada. Irmão, eu estudava História do Brasil com material marxista, falando que no Brasil o problema era a luta de classe. Eu falei, meu Deus do céu. Dava assim, é assim que funciona. E aí, quando eu cheguei lá na faculdade, tinha um grupo na minha turma que era um grupo cristão. Eram 2 católicos e 5 evangélicos. E às vezes a gente se reunia, tinha um grupo lá da faculdade também, do pessoal, mas não era tão constante e tal. E daquele grupo só ficaram firmes 2 evangélicos e os 2 católicos. Gostei do pessoal da igreja católica, viu? O pessoal ali firme. E o restante se distanciou, mas não só se distanciou, mergulhou no pecado mesmo. Foi ali, meninos de 18, 19, 20 anos de idade, eu estudava pela manhã. E à tarde, às vezes, tinha que ficar um pouco mais na faculdade, às 2 horas da tarde. Crianças, crianças, né, para mim, bêbadas dentro da faculdade. Bêbadas, completamente embriagadas dentro da faculdade. E faculdade federal, a polícia militar não pode entrar numa universidade federal. Só a polícia federal. É isso aí que você está pensando. Então, só Jesus. Só Jesus. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, a gente vai pegar os nossos jovens e vamos jogar lá, porque eles estão estudando para isso. E nós precisamos fazer alguma coisa na igreja para poder ajudá-los. A quando chegarem na boca do tigre, na boca do leão, eles terem subsídio para serem firmes na sua fé. E assim nasceu o Teologia Teen aqui na igreja. E graças a Deus que eu tenho exportado essa ideia para outros colegas, outros irmãos de outras igrejas. E eu já sei que tem alguns outros cursos voltados para teologia para adolescentes. Porque é necessário nós prepararmos o nosso povo na palavra de Deus, irmãos. Porque, não, então ele não vai para a federal, não. Eu vou colocar ele na pública, vou botar ele na Fundação Getúlio Vargas, na particular, melhor dizendo. Vou colocar ele no IBMR, vou colocar ele na Estácio. A coisa está no mesmo nível, irmãos. Um pouquinho mais, né? Assim, menos assintoso, mas a doutrinação é forte. E por isso que você, adolescente, você, pai, precisa tomar cuidado, para que a gente possa fazer o quê, irmãos? Mergulhar na palavra de Deus. Terceiro, versículo 14. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, Timóteo, não descuides do dom que você recebeu do Senhor, da chamada que você tem. Eu quero dizer para vocês, queridos, não só para os que se formaram, não só para os que estão fazendo seminário,
mas a chamada de Deus é para todo seu povo. Nós temos uma chamada, dentro da teologia nós entendemos como chamada geral, que Deus nos chamou a todos nós para sermos discípulos de Jesus e fazermos discípulos, levarmos a palavra de Deus de uma forma integral, trazendo pessoas ao conhecimento do Senhor. Essa é uma chamada para todo cristão. Então, meu querido, não negligencie a tua chamada, a tua vocação, que é de multiplicar aquilo que você tem recebido de Deus. A Bíblia Sagrada diz, Jesus falando, capítulo 15 de João, a árvore, a vara que não dá fruto, ele corta, e aquela que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Porque nós somos considerados cristãos, se frutificarmos para Deus, de levarmos essa palavra através do nosso exemplo, através da nossa conduta, da nossa vida e do conhecimento que estamos buscando na palavra de Deus. A dedicação ao dom ministerial. Eu falei que tem uma chamada geral para todos nós, mas tem uma chamada específica, como Deus chamou o apóstolo Paulo, ainda como Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos. Saulo, Saulo, Deus chamou o cara. Deus chamou a Moisés lá no meio da sarça. Moisés, Moisés. E eu tenho certeza que nesta igreja tem muitos jovens que têm sido chamados pelo Senhor, pelo nome. Portanto, meu irmão, meu querido, jovem de Deus, moça, em nome de Jesus, não negligencie isso. Como que eu sei que eu sou chamado? Meu querido, você não pensa em outra coisa a não ser ler a Bíblia. Você não quer fazer outra coisa a não ser se envolver com a igreja, com a obra do Senhor. O que é isso? É o Espírito Santo que está dizendo, vem. Irmão, falando um pouquinho da minha história, eu me transformei em ácaro da igreja, não era nem mais rato da igreja, eu já era, móveis e utensílios. Irmão, só Jesus, eu queria estar em todas, tudo que tinha para fazer, eu estava lá, irmão, nossa, ainda mais uma época um pouco diferente de hoje, não tinha tanto entretenimento como se tem hoje, então a gente se dedicava muito à igreja. A gente tinha uma brincadeira, olha só a nossa brincadeira, de jovem, de adolescentezão, assim, lá com meus 16, 17 anos, é pegar a Bíblia, você abria a Bíblia, botava o dedo no texto que você tivesse aberto e iria fazer uma pregação sobre aquele texto. Irmão, era a nossa brincadeira, irmão. Coisa de maluco. Mas é. E eu sei que tem alguns adolescentes aqui que estão com essas brincadeiras de maluco. Glória a Deus. Porque que é isso, gente? É fome da palavra do Senhor. É vontade de estar em contato com a Bíblia. O cara está falando de futebol. Está lá falando do seu time, e daqui a pouco o camarada entra na conversa da Bíblia e consegue achar um vínculo entre o jogo e a palavra de Deus. Isso só quem é de Jesus consegue, irmão. E aí daqui a pouco começa a falar, pronto, a conversa já é outra. O que é isso? Há uma chamada no teu coração. Não negligencie isso, meu irmão. Talvez eu esteja falando com alguns aqui que enterraram talentos, que desistiram da chamada, mas enquanto eu estou falando, o coração está palpitando, o coração está em chamas, porque Deus chamou você de forma específica, meu querido, e eu quero dizer que para Jeová não tem tempo perdido, porque se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, sempre haverá uma segunda chance, uma nova oportunidade para você restaurar a tua chamada. Aleluia, aleluia, aleluia. E para a gente já começar, e aqui para o final, versículo de número 15. O texto sagrado diz sobre desenvolvimento. Pode colocar no telão, por favor.
o versículo de número 15. 1 Timóteo, obrigado, querido. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 15. O texto sagrado vai falar para a gente, o apóstolo Paulo dizendo, você tem que se desenvolver, você tem que crescer, você tem que progredir, pratique essas coisas, se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Irmãos, com todo respeito, com todo carinho, mas a gente precisa dar umas catucadas de vez em quando. O camarada está 50 anos na igreja, 30 anos na igreja, e ele tem as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos, dá os mesmos trabalhos. É aquele, ai Jesus do céu. Aí pergunta, irmão, pode? Não posso. Não, você pode aqui ajudar, aqui, lá um GC? Não posso. O cara tem 30 anos na igreja. O cara conhece, já deveria, né? Porque não progride, não desenvolve, não cresce. E Paulo está dizendo para Timóteo, eu quero que você desenvolva, que você seja o exemplo, que você cuide do dom que é em ti, que você leia e persista nessa leitura, mas que as pessoas vejam o teu crescimento, Timóteo, o teu progresso. Deus espera dos chamados que haja crescimento constante. Em nome de Jesus, rejeite toda estagnação espiritual, toda mornidão espiritual. Faça de Provérbios 4, versículo 18, o versículo da sua vida, como um dia eu fiz. Quando eu li esse texto, eu falei, esse texto é o texto da minha vida. Eu não sei se você tem o seu versículo, mas eu tenho o meu versículo na Bíblia. O meu versículo é Provérbios 4, 18. Falando na versão mais rebuscada, mais antiga, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Como que você está, meu irmão? Como você está, meu irmão? Mais ou menos. Não tem mais ou menos com a gente. Como nós estamos? Mais e mais, até ser dia perfeito. Crescimento espiritual, desenvolvimento. É por isso que eu estou gostando demais do que está acontecendo aqui na ERC. É algo que Deus me deu graça de poder perceber isso. Os meninos saindo da adolescência, ou melhor, saindo do Teologia Teen, e dizendo, eu posso fazer o Teologia Teen, ou a escola ministerial? Pode. A gente tem uma faixazinha de faixa etária e tal, mas eu acho, viu, dona Vânia, que a gente vai abrir exceção. Vamos abrir exceção, principalmente aqui para alguns adolescentes que com 15 anos querem fazer a escola ministerial. Está liberado, viu? Cadê a dona Isabelle? Está liberado, pode fazer. Amanhã você pode entrar na aula, viu? Pode entrar na aula. Aleluia! 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 Que o Senhor possa trazer esse desejo, irmãos, para nós. E quando eu vejo jovens se movimentando, a gente teve que mudar, não sei se vocês já sabem, né? Alguns não perceberam, nós mudamos o local da sala dos adolescentes. Eles ficavam lá na galeria, todo mundo forte, esperto, tal, sobe as escadas rapidinho, tranquilo. Só que a sala não comportou mais. Chegamos a um dia de termos 47 pessoas apinhadas na sala. O professor não podia dar um passo para o lado, né, dando aula assim, porque tinha cadeira aqui e tal. Enfim, então vamos descer para a sala aqui do térreo, e os primeiros passos estão subindo, os primeiros passos estão lá em cima, os jovens, e eu, em nome de Jesus, eu acredito que ainda pouco tempo essa sala aqui de baixo também vai ficar pequena para a glória de Deus, e aí a gente vai para o estacionamento, aí a gente climatiza lá, faz qualquer negócio, porque é isso, irmãos, precisamos aproveitar esse tempo
papai e mamãe, incentive o seu filho a mergulhar na palavra de Deus e vá junto com ele, porque senão você vai ser atropelado na caminhada. Versículo 16, e aqui a gente termina. O apóstolo Paulo diz, atenção gente, isso é muito importante, aqui é como fosse um fechamento para Timóteo. Ele diz, Timóteo, cuida de você e cuida do ensino da palavra. Primeiro, cuidar de quem? Primeiro é para cuidar de quem? E depois do ensino. Já viajou de avião? Quando o comissário de bordo vai dar as instruções, o que ele fala da máscarazinha? Quando cair a máscara, o que você faz primeiro? Em você. E depois coloca no seu filho. Primeiro não é no seu filho, primeiro em você. Impressionante isso. Por quê? Porque não adianta você querer cuidar do garoto se você está morrendo. Percebeu? Cuida primeiro de você. Cuida das tuas emoções. Cuida dos seus relacionamentos. Cuida das pequenas coisas. Porque o inimigo das nossas almas, ele não precisa de uma porta para entrar. Ele precisa de o quê, irmãos? De uma brecha. É por isso que nós precisamos estar atentos às pequenas coisas. E em nome de Jesus, que você possa cuidar da sua mente. Não deixe que o inimigo plante alguma coisa na sua mente, que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não tem condições, que você é o último da fila. Meu querido, Deus chamou você, e se Deus chamou você, não há quem possa impedir, operando o Senhor, quem impedirá? Portanto, dedique-se, busque, cuide de si, e aí você terá condições de cuidar do ensino. Ministério de Louvor, por favor. E eu concluo essa mensagem dizendo, ainda há semente no celeiro. Ainda há semente no celeiro. Que semente é essa? A palavra de Deus está frutificando nos corações, irmãos. Enquanto houver um jovem, enquanto houver uma alma disposta, a semente está ali. Enquanto houver alguém com o coração quebrantado, o Senhor vai se revelar. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, meu querido, nesta manhã, o Senhor te trouxe aqui para estar te falando mais uma vez. As minhas promessas ministeriais para a sua vida continuam de pé. Deus não apagou o passado, porque mesmo que você sendo infiel, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Eu gostaria de, nesta manhã, terminar minha mensagem dizendo: os padrões de Deus continuam os mesmos. A sociedade mudou bastante. Hoje, as mentes estão muito mais diferentes do que na minha época. Você imagina, na época da Bíblia, há 2000 anos atrás, quando o texto que nós lemos foi mais ou menos escrito. Mas o padrão de Deus permanece o mesmo. E qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus é ser exemplo. O padrão de Deus é foco no conhecimento bíblico. O padrão de Deus é cuidado com a chamada. O padrão de Deus é desenvolvimento ministerial. O padrão de Deus é o cuidado pessoal. Portanto, meu querido irmão, jovem, adolescente, mergulhe nesse rio de Deus na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor.